Uma câmera de segurança registrou o momento em que um cão da raça Pitbull atacou 3 cachorros que passeavam com a tutora na cidade de Ubajara, interior do Ceará. Vamos colocar as imagens aí na tela? Raiane do Piseiro, taca o dedo e bota as imagens. Não tem áudio, tá certo? Não tem som, apenas as imagens. O cachorro vem, parece ter se soltado e já vai atacar. Tira a tarja, Giovanni, por gentileza, tira a tarja da TV. Pronto. E aí a mulher começa a lutar, tentando segurar o pitbull. De repente uma jovem aparece, não sei se é a dona do cachorro, esse cachorro marrom. E sobre esse assunto eu vou conversar com o Paulo, porque, Paulo, as imagens elas são perturbadoras. A gente fica no nervoso danado vendo essa situação que não parou por aí, né? Porque não foi só o pitbull que atacou os cães. A mulher também foi agredida pelo suposto dono desse cachorro. É isso mesmo, se não fosse suficiente o sufoco que ela acabou passando ali, tentando salvar os animais, né? No caso, os cães que ela estava passeando, ainda teve esse outro problema com o tutor, né? A pessoa que é responsável pelo pitbull, que acabou soltando ali naquela rua da cidade de Ubajara, aqui na região norte do nosso estado. Logo após o animal ter sido retirado, no caso desse pitbull, a gente percebe que tem uma pessoa que está sentada na calçada que estava acompanhando a moça que estava passeando com os cachorros. O dono do cachorro, né, do pitbull, ele inclusive chega a apontar o dedo como se estivesse discutindo com esse homem e tal. A mulher entrou, né, levou os animais para dentro de casa, mas ao sair ela começou a bater boca com essa pessoa que é o tutor desse pitbull. E lógico, ela estava ali muito nervosa, passou por uma situação extremamente difícil. E pedindo, lógico, que ele tivesse mais cuidado ali, né? Muito provavelmente foi o que ela falou para ele naquela situação, porque poderia ter sido uma situação realmente bem trágica, né? Já que ela ficou ali lutando contra o cachorro de maior porte para evitar que ele fizesse algum ferimento grave a algum daqueles 3 cachorrinhos que ela estava passeando. Só que no meio dessa discussão, no meio desse bate-boca, esse homem chegou a agredir a mulher, inclusive dando uma espécie de tapa, né? Começando uma outra confusão ali naquele local. Essa pessoa que estava na calçada, esse homem, ele foi até lá para tentar intervir na situação, evitar que ele continuasse a agredindo, né? Começou então uma outra briga, um outro bate-boca entre ele e essa pessoa que é o tutor do cachorro, e que no final das contas ele acabou indo para casa, ela também retornou para casa, mas um momento realmente bastante tenso que foi registrado aí pelas câmeras de segurança. Inicialmente por conta desse animal de grande porte que acabou soltando, né, gerando aquele medo naquele momento, né, que ele pudesse até ferir aquela jovem que estava ali tentando salvar os cachorros, e logo em seguida ainda tem essa situação dessa briga em que ela foi agredida. Ela chegou a procurar a delegacia, fez um boletim de ocorrência sobre o caso, né, e a delegacia lá da cidade de Ubajara que está investigando essa situação, né. Inclusive a informação é de que esse homem, que é o tutor do pitbull, que na verdade agrediu essa mulher durante essa confusão, seria funcionário, né, um servidor do Tribunal de Justiça aqui do estado do Ceará. A polícia ainda está apurando para saber se de fato ele trabalha, né, esse servidor público ou não, né. O fato é que ele acabou, de certa forma, facilitando ou pelo menos descuidando para que esse cachorro fosse para a rua, né, e logo em seguida ainda teve esse outro problema, que foi justamente esse bate-boca e essa agressão, que a gente espera que a polícia dê continuidade aí nas investigações para que as partes envolvidas aí na situação acabem, né, sendo avaliadas, né, a responsabilidade de cada um na situação, e que no caso aí dessa agressão que ela não fique impune, né? Porque apesar de tudo, né, apesar do susto ali que ela passou inicialmente, ainda teve que depois enfrentar essa outra situação, né? A gente percebe que é um homem forte, né? Inclusive chega próximo dessa mulher e querendo agredir. Realmente é uma situação que inclusive revolta as pessoas que moram ali naquela região, esperando que a polícia tome uma providência sobre esse caso. Isis. É uma covardia, né, Paulo? Um homem agrediu uma mulher. Ainda que ele estivesse certo, nada justifica, porque quando você parte para agressão, você perde totalmente a sua razão. E nós não sabemos o conteúdo do diálogo, né, das falas aí entre vítimas e o proprietário do cachorro, mas ele passa bastante irado, apontando, falando com o rapaz que está sentado, e mais na frente, achando pouco, o sufoco que essa jovem passou, ainda agride a moça. Quer dizer, uma situação extremamente lamentável. Acredito eu que o cachorro tenha se soltado. Mas é um perigo, é um risco. Quem tem cães da raça Pitbull, quem tem cães de maior porte, tem que ter muito cuidado. Ele atacou os animais, mas ele poderia ter atacado uma criança, um idoso, uma gestante. A própria mulher, que de uma forma muito corajosa, muito destemida, foi salvar os cachorrinhos dela. E aí essa jovem chegou e, graças a Deus, conseguiu conter o Pitbull. Logo no segundo momento, esse rapaz chega. E no lugar dele tentar apaziguar e se desculpar, ele parece estar extremamente
chateado, né? Ele parece estar meio bravo. Eu não entendi o comportamento desse cidadão, que ele fala, ele aponta para esse rapaz de preto e mais na frente, achando um pouco, ainda agride a moça, que está totalmente certa na posição dela de reclamar. Todos nós temos que ter responsabilidade com os animais que a gente cria. Um acidente aconteceu, o portão abriu, é um vacilo que a gente dá, que o animal ele não tem noção do que ele está fazendo, o animal tem um instinto. Mas o comportamento desse cidadão realmente é um comportamento lamentável, né? Que as partes se entendam, graças a Deus os animais não ficaram feridos, nem essa mulher no momento de tentar defender, mas é um risco muito grande e é preciso uma atenção redobrada. Esse flagrante vem lá de Ubajara, na Serra da Ibiapaba, foi enviado ao nosso WhatsApp. Inclusive, Paulo, a gente pediu uma nota à polícia acerca dessa ocorrência. Foi prestada alguma queixa, não? Sim, a vítima procurou a delegacia, no caso a mulher, né, que estava passeando com os cachorros, fez um boletim de ocorrência, a delegacia disse que vai investigar o caso. Como você bem frisou, a gente não pode ali, né, botar a culpa no animal ou até mesmo dizer que aquela pessoa, né, ela foi responsável pelo acidente, mas por essa situação, mas assim, de certa forma, houve ali uma facilitação para que o animal saísse, ou seja por uma questão de um portão que não foi fechado direito, ou se o animal pulou o muro, a gente não sabe, não dá para identificar ali a partir dessa imagem. O fato é que, independente, né, de quem, digamos, acabou vacilando nesse aspecto, né, e deixando o cachorro sair, né, acaba sendo responsável, porque existe um tutor, alguém que responde por esse animal, e independente da situação, ele vai ter que responder por esse ocorrido e ainda mais, né? Como a gente bem frisou e como você bem citou, ele parecia estar muito nervoso, desconfortável com aquela situação, mesmo as pessoas estando na razão, né? No caso, essa mulher, ela estava muito nervosa e não era à toa. É porque por pouco ela ou os animais que ela estava, né, passeando, que provavelmente são animais dela mesmo, né, acabaram, né, por pouco não ficaram feridos ali gravemente nessa situação. Poderia ter sido realmente uma criança, como você bem frisou, ou até mesmo um idoso, ou qualquer outra pessoa que estivesse passando por ali, tivesse sido atacado por esse cachorro, né, independente das circunstâncias que fez ele sair da casa, mas, né, poderia ter sido uma situação ainda pior, que a gente espera que a polícia, né, possa dar continuidade nessa investigação, faça a apuração de todos os detalhes desse caso e também, lógico, responsabilizar a pessoa que praticou aí essa agressão, né, porque realmente isso é uma coisa que não se faz, né, como você bem disse, mesmo que ele estivesse na razão, já, né, teria perdido totalmente por conta dessa agressão. Quem dirá ainda uma moça, né, tendo passado por todo esse sufoco que ela passou ali naquela cidade, né, na cidade de Ubajara, aqui na região norte. Que ele esfrie a cabeça, vendo essas imagens, repense, né, e que fique tudo bem, porque parece aí que são vizinhos, né?